Olá, meus amigos! Sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da prova que ocorreu pela Prefeitura de Jardim. Prova essa de professor, chegou aqui em minha mão uma prova de auxiliar, né, professor auxiliar, uma prova em nível superior, a prova em nível superior que ocorreu no sábado. Sábado do dia 17 de 2 de 2024, eu falo aqui do domingo, do dia 18, hoje de manhã também ocorreu uma prova, também vou fazer o procedimento, mas depois, em outro vídeo, tá? Esse vídeo eu vou fazer o procedimento da prova que ocorreu no sábado. Antes, porém, sabe, né? Todos os avisos, primeiro, vai aparecer aqui o QR Code, é a minha chave Pix, contribua com o canal com qualquer valor é bem-vindo, tá? Outra coisa é o meu curso Gramática Descomplicada, então você pode estudar comigo, não deixe de estudar comigo para essas provas, essas prefeituras, né, que vão abrir o concurso público, essas provas que virão. Não deixe de estudar comigo, professor Gessé Cortez, você pode estudar de qualquer lugar do Brasil. O meu curso ele é online, síncrono, sim, eu vendo, é uma assinatura mensal, tá? Em que você pode frequentar as minhas aulas online. Nessas aulas você pode tirar suas dúvidas, a gente fala a respeito de conceitos gramaticais, a respeito de concurso público, tá bom? E você pode participar dessas aulas, né? Eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu grupo do WhatsApp. Se você quiser participar, saber a respeito de valores, os dias eu já te adianto. Eu tenho uma turma de módulo 1, ela acabou de começar, começou agora em janeiro. É uma turma de módulo 1, gramática do zero. Nós vamos entrar agora, semana que vem, no tópico. Semana que vem vamos resolver bastantes exercícios. E o próximo tópico vai ser processo de formação das palavras, tá? Então, você sabe que esse é um tema para o TJ aqui do Mato Grosso do Sul. E é um tema que está constantemente em todos os concursos públicos. Então, não deixe de estudar comigo. As aulas ocorrem às terças-feiras, horário de Mato Grosso do Sul, às 18h30. Das 18h30 às 20h30. Horário de Brasília, das 19h30 às 21h30. Todas as terças-feiras. Não deixe de estudar comigo. Venha estudar comigo, professor Gessé Cortez. Vamos para a prova? Vamos lá, me acompanha aqui. Eu não fiz nenhuma anotação, porque é o seguinte, tem finais de semana e finais de semana, né, meu amigo? Aqui a prova aqui para você dar uma olhadinha, tá? Prefeitura de Jardim, a prova que chegou é desse código aqui, o 3027, 3028, 3029, professor de apoio, professor de atendimento específico, Libras, tá? Se não me engano, a prova está completa, tá? Eu ia dizendo o seguinte, tem finais de semana e finais de semana, né? Esse final de semana tinha um casamento de um amigo, então tá um final de semana muito corrido. Então ontem já, né, eu já não consegui fazer a correção, a colega mandou para mim a prova no finalzinho da tarde, mas não consegui porque já estava com a minha família, né? Já estava recebendo pessoas aqui em casa, etc. E hoje de manhã tem todo o aspecto da igreja, tal, então toda a preparação para esse casamento que é logo mais agora, no domingo. Então assim, você tem finais de semana, tem finais de semana que você está mais folgado, finais de semana que você está mais exacerbado, né? Está mais atarefado. Esse é um desses finais de semana. Então vou gravar agora a prova de sábado, aí depois a gente conversa sobre a prova que ocorreu no dia de hoje, no domingo de manhã, tá bom? Bom, aqui o texto cabeça, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? Deixa eu dar uma valorizada aqui no zoom aqui. Sempre falo para os meus alunos, né? Não faça a leitura do texto logo de cara, né? Notem que é um texto comprido, né? Ele tem toda a primeira coluna e depois um pouquinho da segunda coluna. Se você quiser fazer a leitura dele, tá aqui, tá? Você faz o print da tela aqui, ou dá um pause aí, faz a leitura, tá? Isso mesmo, faz a leitura do texto para você que quer fazer a leitura do texto, tá? Isso, dá um pause aí e termina lá a leitura do texto. Aí eu tenho a primeira questão. A primeira questão é a questão de acentuação, tá? Observando o verbo voar, ou a forma voo, que pode ser tanto substantivo quanto verbo, tá? Não, a gente não precisa olhar no texto porque só tem uma forma, tanto para o substantivo quanto para o verbo, tá? Verifica-se que ocorre a aplicação de uma mesma regra de acentuação gráfica que está em. Qual que é essa regra? É a chamada regra do hiato de vogal dobrada. Antigamente, essas palavras, elas recebiam um acento circunflexo. Elas não recebem mais, tá? Então isso não existe mais.
Ele está perguntando quem que enquadra. Quem enquadra, você vê que o candidato aqui, né, bem treinado, é a letra B, tá? Isso não é o caso da letra D, não é da letra C, não é o caso da letra D, que tem duas aqui, mas elas não são. Tem uma sílaba tônica, que é a segunda, mas não tem enquadramento em acentuação gráfica. E aqui em perdoou é uma oxítona, mas também não tem enquadramento do acento. A única que enquadra é a letra B, tá? Muito bem. No número 2, a gente tem a forma o que. O que ajudaria? O termo grifado é corretamente classificado como. Então, veja bem, ó, aqui o que acontece? Venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Por quê? Porque quando você faz o Gramática Descomplicada, o que eu ensino para você? Que essa forma aqui, que a gente conhece como o que, ela é basicamente, o que ocorre aqui? Ocorre o como pronome demonstrativo, tá? Você viu que o elaborador, ele não quis entrar em polêmica, ele não colocou pronome demonstrativo e pronome oblíquo. Necessariamente, o ele não está aqui como artigo, tá? Aqui ele está como pronome oblíquo átono com função de pronome demonstrativo de terceira pessoa. O ele representa o aquilo. Ele pode representar o aquilo ou pode representar o aquele. Olha a frase, olha como eu vou ler a frase. Quase 90 anos depois, uma empresa de exploração marinha pode ter encontrado os destroços da aeronave. O que ajudaria? Quer dizer, é aquilo que ajudaria, tá, a desvendar um dos maiores mistérios da aviação mundial. Então aqui ele é o aquilo. Ele poderia ser o a, se ele fosse feminino, seria o aquela. Então o correto seria colocar aqui pronome demonstrativo. Como o elaborador não quis entrar em polêmica, o que ele faz? Ele coloca conjunção, interjeição, numeral, artigo, nenhum deles. Ele é um pronome, tá? Então o sublinhado ali, ele é um pronome. Depois a gente tem um pronome relativo que faz menção em si o, que ele não é artigo, ele é um pronome. Ele é um pronome oblíquo átono com função de pronome demonstrativo aquilo, tá? Correta a letra C. Terceiro, agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o elemento que pratica ação, contudo ele não é o sujeito, porque o verbo está na voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, a gente não usa identificar agente da passiva. A gente identifica o agente da passiva quando a gente tem voz passiva analítica, tá? Então vamos procurar lá, segundo parágrafo. Dá uma olhada aqui, ó, segundo parágrafo. Aqui, ó. A companhia Depsin Vision afirma o quê? Afirma isso. Vai começar a oração subordinada, que é objetiva direta. Que os fragmentos podem ter sido achados. Tá vendo aqui a locução verbal? Ó, eu tenho 4 verbos na locução verbal. Que os fragmentos podem ter sido achados por Soares. Como é que você sabe, Gessé, que é voz passiva? Porque você pega os 2 últimos verbos. Os 2 últimos verbos, aí você tem o último verbo como o particípio, fazendo menção ao sujeito fragmentos, tá? Agora, se eu colocar a voz ativa, ela fica assim. Soares pode ter achado os fragmentos, tá? Então, Soares pode ter achado os fragmentos. Essa seria a voz ativa. Então, o agente da passiva é por Soares, tá? Então, é o meu agente da passiva. Deixa eu colocar aqui, letra C, tá? Agora, a gente tem uma polêmica, tá? Por quê? Porque no segundo parágrafo, a gente tem uma questão de vírgula. As vírgulas que ocorrem no trecho localizado no meio do Oceano Pacífico, ele pergunta, por que essa vírgula foi utilizada? Tá? As vírgulas são empregadas para a separação do quê? Tá? Então, vamos lá. Vamos para o segundo parágrafo que eu quero mostrar para você. O que acontece aqui, ó? A companhia Gibson, né, afirma que os fragmentos podem ter sido achados por Soares durante uma busca numa área a oeste da ilha Holland. Agora vamos lá, localizada no meio do Oceano Pacífico. Necessariamente, o que está entre vírgula aqui que o candidato sublinhou é uma oração subordinada adjetiva explicativa reduzida do particípio, tá? Porque se a gente desenvolve, ela vai ficar assim, ó, numa área a oeste da ilha Holland, que localiza-se no meio do Oceano Pacífico. Que localiza-se. Ou que está localizada
Aí a gente tem pronome relativo e a gente tem a oração subordinada, que nesse caso está separada por vírgulas, tá? Então, o que acontece? Provavelmente, o gabarito preliminar vai vir com... Porque ele tem uma ideia de lugar, então ele vai vir com uma ideia de advérbio, o que confunde o aluno. Porque você nota que localizada está flexionado, então advérbio não se flexiona. Então a gente ensina o aluno que advérbio é algo inflexionável, advérbio não se flexiona. Então localizada no meio do Oceano Pacífico, a gente pode ter a ideia de uma ideia de lugar, E a vírgula está aqui porque ela explica algo, certo? Que explica o lugar. Então, provavelmente o gabarito vai vir como adjunta adverbial. Mas eu digo, ela é uma oração subordinada adjetiva reduzida do particípio. Ela é uma adjetiva explicativa, porque ela está entre vírgulas, reduzida do particípio. Tá? Então é um caso que vai dar polêmica, tá bom? Os outros casos, nenhum deles. Nem o caso de predicativo, oração coordenada, oração subordinada adverbial, não é. Ela não é. E também não é um vocativo, tá? Volto a dizer, o gabarito provavelmente vai trazer como letra E, tá? Mas trata-se de uma vírgula que separa uma oração subordinada adjetiva e explicativa, tá? Só para deixar registrado. Aqui ele vai tratar da seguinte, o trecho do terceiro parágrafo a gente não precisa ler, por quê? Porque ele quer que não haja nem prejuízo da norma culta, nem alteração. E há prejuízo da norma culta. Por quê? Porque notem que quem desapareceram foi a Amélia e o navegador. Fred Neumann, que é o navegador. Então é o sujeito composto, não usa vírgula para separar sujeito composto. Amélia e o navegador desapareceram no dia depois de decolarem de Lee, vírgula, na Papua Nova Guiné. Nova Guiné não separa por vírgula porque é o nome composto do país, tá? Então não pode. A letra C. Amélia e Fred desapareceram no julho depois de decolarem de Lee, na Papua Nova Guiné. Também não é o caso. Desapareceram no dia 14 de julho, depois de... Ah, tá, esse é o caso. Depois vai ser o advérbio e depois de, claro, vai vir aí a oração, que ela vai ser depois disso, né? Depois de decolarem de Lia, que vai ser subordinada completiva nominal. Então também não pode separar, tá? Amélia, não há necessidade, tem aditivo, então não há necessidade da vírgula. Então a única correta que não há erro gramatical é a letra E. Amélia e o navegador, Fred Neumann desapareceram no dia 2 de julho, vírgula, depois de decolarem de Lia. Aí vai explicar o que é Lia, na Papua Nova Guiné, tá? Letra E. O também, quarto parágrafo, vamos lá? Quarto parágrafo também, vamos localizar ele lá. Tá aqui o também, cadê? Tá aqui, ó. O desaparecimento da dupla é um dos mistérios mais intrigantes da história da aviação e tema de vários livros e filmes. Também é fonte de diversas teorias. Esse também, então, ele está dando que noção aqui? Uma noção de adição, tá? Ele está adicionando. Então, está fazendo o papel de uma adição. Não é tempo, não é causa, não é oposição, não há contra-expectativa, tá? Muito bem. Olha a outra aqui, ó. O assim. O que é o assim? O assim, ele é uma conjunção conclusiva, tá? Então não tem muito o que especular. É a letra D. Aqui eu tenho o quinto parágrafo. Ele mostra o tempo verbal teria tentado, tá? Vamos lá, quinto parágrafo. Teria tentado. Quinto parágrafo. Tá aqui. Teria tentado. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho aqui. Teria tentado. Vamos ver aqui. Teria tentado. Tá aqui, ó. Sempre achamos que ela teria tentado fazer o possível, tá? Então notem aqui que ela é o futuro do pretérito. Teria tentado, futuro do pretérito composto. O futuro do pretérito, ele é algo ligado a uma condicionante, tá? Então realidade contra realidade, factualidade, a melhor seria a letra D, possibilidade, tá? Então, número 8, letra D. Número 9. Número 9, ele quer a terceira e a quarta linha do quinto parágrafo. Vamos lá? Ele quer o quê? Ele quer analisar o quê? Quarta e quinta linha do quinto parágrafo. Vamos lá? Tá aqui, o candidato sublinhou para nós e a prova também vinha sublinhada. Note, a assinatura da aeronave que vemos, notem que ele é um pronome relativo com função de objeto direto. Pronome relativo, tá? Vemos na imagem do sonar, sugere o quê? Sugere isso, oração subordinada substantiva,
objetiva direta, tá? Então a gente tem uma conjunção integrante e um pronome relativo. O candidato, ou melhor, o elaborador não quis entrar em polêmica, ele só colocou pronome e conjunção. Pronome relativo, conjunção integrante. A correta letra A, tá? Muito bem. Faz a 10ª aqui. Ser uma aviadora. Aí, problema. Por quê? Porque é uma oração reduzida. Ele quer a classificação sintática da oração reduzida. Essa oração reduzida, ela tem que função? Vamos dar uma olhada aqui? Pioneira, Amélia se tornou referência para mulheres na aviação em todo o mundo. Em 1934, ela foi a primeira pilota, tá, a atravessar o Oceano Atlântico sozinha. A americana nasceu em 1897, no estado do Kansas, onde viajou de avião pela primeira vez. Apesar da clara vocação, tá? Ser uma aviadora no início do século era algo incentivado, tá? Então aqui a gente tem o quê? A gente tem ser uma aviadora. Ser uma aviadora é a oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo, que cumpre função de sujeito do era, tá? Notem que o era é verbo auxiliar do incentivado, e era incentivado é voz passiva, tá? Que encontra o seu agente da passiva em pela sociedade. Então eu tenho uma oração principal, que é formada de voz passiva, analítica, e que tem como sujeito paciente uma oração reduzida, que é no caso toda aqui, ó. Tanto é que ela não vem separada por vírgula. Poderia ter a vírgula aqui, ó. Ser uma aviadora, vírgula. No início do século XX, vírgula, tá? Ser uma aviadora não era algo incentivado, então ela vai ter função de sujeito da oração principal, tá? A correta é a letra B, ela é subjetiva. No penúltimo parágrafo, o trecho onde viajou pela primeira vez, a gente tem o pronome relativo onde, tá? Está reescrito sem prejuízo. Bom, qual que seria o sinônimo do onde? Então, no caso, onde está remetendo a ideia de lugar. Então, o pronome relativo correto para que não haja prejuízo é o em que, tá? Então, note que ele tem uma menção ao Kansas, né? A americana nasceu em 1897, no estado do Kansas, onde viajou. Então, aqui ele fazendo o papel, né, da oração subordinada, adjetiva, explicativa. E quem viajou? A americana. A americana viajou de avião pela primeira vez onde? Aí o adjunto adverbial, que seria no caso Kansas, é substituído pelo pronome relativo com função de adjunto adverbial de lugar. Porque o onde só pode ser usado assim. Só que ele tem sinônimos. Quais seriam os sinônimos? Os sinônimos poderiam ser o em que, o no qual, tá? E só. Em que e no qual. Não há o no qual. O aonde também não é o caso, então a gente só tem a letra A, em que, tá? Ainda no penúltimo parágrafo, a forma machismo. O que é isso aqui? Vem de macho. Machismo, então, é uma derivação sufixal. Apresenta a regra de formação, tá vendo? Ó? Então, essa semana, semana que vem, né? Nós temos o Gramática Descomplicada abordando o tema processo de formação das palavras. Quer saber como é que faz? Então tá. Desalmado é uma derivação parasintética. Não existe a palavra desalma e não existe a palavra almado, tá? Coxi, provavelmente uma palavra original, tá? Então uma palavra original. Baluarte também uma palavra original. Ele colocou aqui um ponto de interrogação. Provavelmente uma palavra original também. E estranho também, uma palavra original, né? Chamada de palavra raiz. Então a gente tem aqui em exumação, vem do verbo exumar. Para formar o verbo exumar, convertê-lo em substantivo, a gente faz uso de sufixo. A correta seria a letra A, tá? Então a gente tem sufixo em machismo e a gente tem sufixo em exumação. Correta a letra A. No último parágrafo, o que tem correta análise, ele quer análise sintática, tá vendo que são só as alternativas, tá? Então vamos lá? No último parágrafo, ele quer o quê? Vamos fazer? Vamos lá. Aí ele aqui, ó.
Aí ele aqui, ó. Tá? Vamos lá? Faz comigo? Em 2010, pesquisadores encontraram possíveis destroços e restos mortais que poderiam ser que poderiam ser provas, tá? Como é que analisa isso daqui? Analisa assim, ó. Em poderiam ser, eu tenho ser, que é verbo de ligação, então eu tenho uma locução verbal, que é um verbo de ligação, tá? O verbo de ligação tem predicativo do sujeito. O que ela poderia ser? Provas. O provas tem complemento nominal, que se tem prova de alguma coisa, que é da queda. E da queda de quem? Da queda do avião, adjunta de nominal. O problema é o sujeito. Note que o verbo está no plural. O sujeito não é indeterminado. O que acontece aqui? Em 2010, pesquisadores encontraram possíveis destroços e restos mortais que poderiam ser. Então, provavelmente aqui o antecessor é restos mortais, que cumpre a função que cumpriria, tá? A função de sujeito da oração subordinada. Como eles fazem parte da oração principal, então, no caso aqui, eles são objetos diretos, essa é a confusão. Restos mortais é objeto direto do encontrado, tá? Porque foi encontrado destroços e restos mortais, são dois objetos diretos. O pronome relativo que evoca restos mortais, mas não importa a função que ele tem na oração principal. O que importa seria a função que ele teria na oração subordinada. Que nesse caso o verbo vai para o plural, por quê? Porque o sujeito é o que. Como o que não é capaz de estabelecer concordância, a concordância é feita com o referente, que no caso são restos mortais, tá? Então, neste caso, trocando em miúdo, o pronome relativo que cumpre função de sujeito da oração principal. A resposta correta é a letra E. E aqui, na 14, o que a gente tem? A ordem cronológica do texto. Você nota que não pode ser nenhuma das alternativas, porque em todas as alternativas a gente tem pesquisadores encontraram os restos mortais. Tá vendo aqui? Pesquisadores encontraram restos mortais. Letra C, pesquisadores encontraram os restos mortais. Aí na letra E, pesquisadores encontraram os restos mortais. Que qualquer uma dessas fosse a resposta correta, não teria a resposta correta. Por quê? Porque o primeiro caso, claro, é a queda do avião. Aí os pesquisadores encontram a prova de DNA, a amostra inconclusiva e o material foi descartado. A resposta correta é a letra D, tá? Porque a sequência do texto começa com a queda do avião, certo? Muito bem, essa foi a prova aqui, conhecimentos pedagógicos, tá vendo aqui? De Braille, ó, isso mesmo, ó, tá vendo? O candidato gentilmente mandou a prova completa. Meus amigos, vou fazer esse pedido, tá? Quando você for mandar uma prova para o professor Gessé, mande uma prova completa, tá? Por quê? Porque depois a pessoa pede a prova. Então, se a pessoa vai pedir, você pode pedir essa prova, é só entrar em contato no meu e-mail vai ficar aqui na descrição. O meu e-mail é a minha mesma chave Pix, é o prof.gessecortez@gmail.com, tá bom? Então, escreva para mim, eu mando essa prova para você. O candidato gentilmente mandou a prova na íntegra para nós, tá bom então? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a prova, a correção da prova de jardim, tá? Essa foi a prova que ocorreu no sábado, tá bom? Daqui a pouquinho sai a correção da prova que ocorreu agora, hoje, de manhã, no domingo, tá bom? Então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.